Ok, então a gente pode começar. Boa noite para todo mundo. Desculpem aí as dificuldades técnicas. A ideia era, né, fazer uma, um encontro que a gente pudesse transmitir ao vivo e a gente não conseguiu viabilizar isso, mas depois disponibilizaremos a gravação, né, no nosso canal. Queria, né, começar agradecendo, né, além da presença de todo mundo, em particular, né, a presença do Gabriel, que topou vir aqui, né, apresentar algumas das reflexões dele e que convergem, né, e dialogam, acho que muito bem com o esforço que a gente tem feito esse semestre de interrogar a, a psicanálise a partir, digamos assim, de um momento de impasse político que é esse da transformação social, né? E que significa, né, desse ponto de vista, o engajamento na produção da transformação social, né? Então, não vou mais me alongar, vou já passar a palavra, então, ao Gabriel. Em geral, Gabriel, a gente faz a gente tem esse formato, né, assim, uma apresentação, em geral, dura aí por volta de 40 minutos, né? Mas você fica à vontade para, né, expor, né, da forma que você achar melhor, e aí depois a gente abre para as questões. Tá ótimo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Só para checar. Ah, legal. Poxa, eu fico super feliz com o convite daqui. Fiquei muito feliz que o Mikael falou comigo e combinou isso. Eu peço desculpas que eu fiquei de vir semana passada e não pude vir. Mas que bom que deu para remarcar. Espero que não tenha sido uma trabalheira muito ruim para vocês de refazer isso. Quando a gente conversou a primeira vez sobre o que podia ser um papo legal de ter, eu pensei primeiro de fazer uma coisa um pouco mais solta, porque eu sabia que vocês estavam pesquisando tanto questões de violência, revolução e psicanálise, temas assim. Eu dei uma olhadinha no que vocês tinham conversado. Mas aí me ocorreu que tinha uma coisa que podia ser não só útil, no sentido de poderia interessar vocês, mas também me interessaria muito ouvir a resposta de vocês, como é que vocês recebem, porque é um pedaço de uma pesquisa que está em curso e que eu não tive muita oportunidade de compartilhar ainda. Eu publiquei um pedacinho desse material num site, sei lá, num site estrangeiro, mas eu não tive muita chance de conversar ainda, principalmente porque essas coisas de publicação escrita na internet é uma coisa que você não tem um feedback muito pormenorizado, você não consegue escutar o que as pessoas estão achando, faz sentido, não faz sentido. Então, me ocorreu que podia ser uma oportunidade legal de discutir isso com vocês, por isso que eu circulei o texto também antes, traduzido para o português. Estou vendo se o pessoal da Lacuna se interessa em publicar, mas que representa assim, uma espécie de proposição que eu e o pessoal com quem eu trabalho, a gente considera um caminho um pouco diferente de como trazer a psicanálise para junto da política, e eu tenho muita curiosidade de saber se é uma coisa que vocês acham que faz sentido, como é que não faz sentido também, e se ela contribui de alguma maneira para o que vocês têm pensado. Então, com base nisso, eu preparei uma espécie de... É uma apresentação, mas não é um slide, é uma espécie de, de mapa para a gente ir vendo junto, para guiar um pouco o que eu falaria, que é, na verdade, bastante baseado no texto que eu mandei para vocês, mas eu acho que conversando e talvez assim também, não sei o que vocês acham, talvez em vez de eu fazer uma apresentação de 40 minutos fechada desse assunto, você se sentiria à vontade para interromper, já ir a gente conversando no meio. Eu acho que chegar até o fim é menos interessante do que se, de repente, no meio do caminho, a gente encontra um ponto que que o debate é mais frutífero, a gente para ali e fica ali, né? Por isso que eu achei que foi legal fazer um mapa assim que vai descendo ao invés de vários slides que a gente quer chegar no final e tal. Então, vocês têm naquele texto uma espécie de resumão da coisa. Eu acho que em alguns pontos está claro, outros pontos não está. Mas talvez eu apresentando e do meio passo a passo assim, fique mais fácil da gente transformar isso numa conversa e vocês me dizerem também onde é que a coisa pega, onde é que ela não pega, o que faz sentido, o que não faz sentido. Então, dito isso, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver direitinho? É,
o texto, na verdade, ficou com esse título que eu não gosto muito, mas porque acho meio cafona, não sei o que eu escrevi isso assim. Na verdade, o texto original era psicanalista pergunta e a resposta embaixo, não exatamente. Mas aí ficou assim mesmo, isso não foi importante. O que é essa ideia? Por que isso é um tema de interesse, né? E por que a pergunta aqui não é, você vê que ela já é formulada não tanto em termos da relação entre a psicanálise e a política, né? Ou mesmo, como no caso do que o Henrique falou, né? A psicanálise é transformação social, entendida como uma pergunta teórica ou como uma discussão sobre para onde a gente vai, qual o lugar da psicanálise, mas a psicanálise voltada, né, como uma ferramenta para uma figura particular, que a gente chamou militante. Militante sendo, assim, de maneira vaga, a gente poderia dizer, aquela pessoa que não tem só um interesse ou um apoio ou uma afinidade com ideais de esquerda, mas que dedica um certo tempo da sua prática, da sua vida, a organizar as coisas coletivamente com outras pessoas, com uma certa visada estratégica e, então, com certos fins e com certos meios. Né? Não precisa ser um partido, acho que o termo militante é vasto o suficiente, mas ele tem essa origem, na verdade, que vem, tal como a palavra militar também tem, né? Vem do soldado que vai a pé. Né? A origem da palavra milha e da palavra militante enfim, a etimologia é meio solta, mas é entendido que tem uma origem parecida, aquela pessoa que ia a pé. Não, o militante não vai a cavalo, ele vai a pé. Então, essa ideia de trazer as coisas para o chão, e no caso de trazer para o chão da política, e por outro lado, trazer para o chão da psicanálise um pouco também, está por trás dessa escolha de abordar. Né? E aí eu acho que assim, a primeira, eu chego a mencionar isso no começo do texto, mas eu acho que é um primeiro ponto que é interessante a gente perceber, eu acho que assim, não é de maneira nenhuma um problema, não é algo para a gente tomar como uma coisa ruim, mas é algo para a gente se interessar, talvez, de se perguntar quase estatisticamente, né? Qual é o uso que se faz na literatura da psicanálise quando ela é associada à política, né? Se a gente pegasse, estivesse numa biblioteca que fosse só de psicanálise e política, né? O que a gente ia encontrar nessa biblioteca? Eu acho que a gente ia encontrar coisas, não ia encontrar de tudo, a gente ia encontrar muito de algumas coisas, muito de outras coisas e quase nada de algumas ideias. No sentido de que tem muito material, onde eu diria que quase assim, quase a totalidade do que a gente iria encontrar são tentativas de conectar as ideias do Freud com as ideias do Marx, no sentido de, será que as ideias do Marx são compatíveis? O que o Marx fala de modo de produção tem relação com o inconsciente? Por exemplo, quando o Lacan fala, o mais gozar e a mais-valia tem a ver, está pegando um conceito do Capital, pegando um conceito que ele inventou e tentando conectar o Freud e o Marx num grau da própria teoria, né? Eu diria que o grosso do que a gente vai encontrar é isso, dividido em várias maneiras de fazer estratégias dessa conexão. Então, algumas estratégias vão ser dizer, olha, o Marx foi até certo ponto, mas ele não tinha uma teoria da subjetividade burguesa bem desenvolvida. A gente precisava disso. E olha o que o Freud estava fazendo, estava mostrando como é que se organiza a personalidade, o inconsciente, a satisfação desse sujeito. E se a gente trouxer isso para o marxismo, a gente vai aumentar o escopo do marxismo e vai conseguir explicar, por exemplo, a personalidade autoritária, conseguir explicar a relação das pessoas, como a identidade se faz através do consumo. É uma relação teórica de mais um tipo específico, onde o Freud está vindo, como eu chamei aqui, de uma espécie de complemento para algo que fica faltando no Marx. Né? Um exemplo clássico disso é dizer que a escola de Frankfurt tem essa espécie de surpresa, né? Se você tivesse um certo tipo de marxismo na cabeça, pareceria que um país como a Alemanha, com um certo tipo de desenvolvimento das forças produtivas, podia esperar um processo revolucionário liderado pela classe trabalhadora. Não acontece e se bota essa pergunta, de onde vem esse fracasso? Né? E aí parece que a psicanálise vai ter ferramentas para complementar a análise marxista que eles podiam fazer. Tem outras coisas que você vai encontrar, por exemplo, gente que vai falar, gente, o marxismo está desatualizado, o marxismo não é capaz de ter uma teoria da subversão, da transformação, que seja radical o suficiente. Marxistas, eles querem tirar
o poder, mas pô, quando você esvazia o poder, o novo pessoa que ganha poder vai ser igual ao anterior. Aí vem o Lacan falar que marxista acredita em revolução, revolução é uma coisa circular. Então a gente precisa de alguma coisa que não é circular. Aí o lacaniano já fica feliz e fala: ah, a banda de mob, o cross-cap não são coisas circulares, a gente pode contribuir. E a ideia é que o Freud e o Lacan vão entrar para revitalizar, para dar um gume subversivo, porque os marxistas aparentemente não são subversivos o suficiente. Está faltando. A gente é que sabe. Eu acho que assim, é uma tendência que eu sempre tive muita simpatia. Eu gosto do Zizek, estudei com ele, isso aqui. Mas hoje, olhando assim, eu falo meio um pouco arrogante, né, gente? Vamos combinar. Mas, enfim, é uma tendência que certamente na nossa biblioteca de livros sobre psicanálise marxista, psicanálise política, que encontraria muito. Um best-seller dessa biblioteca certamente seria o ato analítico como a verdadeira forma do processo revolucionário. Né? O Zizek tem livros e livros dizendo isso. Não, o verdadeiro processo de transformação, ele não só substitui uma figura de autoridade, ele destitui a autoridade, tal qual o outro barrado através da travessia da fantasia. E aí a gente vai ler lá o Lacan dos anos 70, 60, 70, tentando encontrar essa fagulha para reacender a imaginação política. Né? E tem também o uso do Freud com Marx, onde os dois ficam mais ou menos onde eles estão, e quem é revitalizado é uma espécie de filosofia política, uma filosofia com uma visão diferente da humanidade. Né? Então, também é uma coisa que certamente a gente encontraria nessa biblioteca. O próprio Zizek seria outro que teria muito disso, de dizer, olha, esse inconsciente existe, essa luta de classes existe. Então, gente, o que a gente entendia que era a substância, a natureza, a liberdade, tem que ser outra coisa, né? Não é tanto uma transformação social que está em jogo, ou seja, uma transformação no polo marxista, né? Mas uma transformação no pensamento, nas categorias de pensamento. E aí, claro, você pode dizer que isso tem uma influência político-social, sei lá, mas é diferente, né? Dizer que você vai mudar o conceito de liberdade, por isso alguma coisa vai mudar socialmente, né? Claro que tem, enfim, milhões de outras maneiras de Freud e Marx serem relacionados, mas eu acho que não é difícil, me interrompam se vocês acharem que não é muito por aí, mas eu acho que não é difícil ver que a tendência nessa lista que a gente encontraria bibliográfica é que, em grande parte, a gente encontraria maneiras de tentar cruzar a teoria de um com o outro, né? Ou, eu diria até, quando é o caso da prática, aparecer a prática clínica de alguma maneira, normalmente são maneiras de dizer, ou bem, que a prática clínica já é subversiva politicamente, ou seja, a gente atender nossos pacientes é fazer um processo subversivo socialmente falando, estamos contribuindo para a revolução, um neurótico por vez, ou o contrário, que é tentar transformar a prática clínica do ponto de vista da política, porque no fundo ela é burguesa demais, porque na clínica de não sei quem, na França, era muito mais revolucionária, então nosso consultóriozinho é burguês. Então, até tem, digamos assim, tentativas de deslocar a psicanálise a partir da política. Mas o contrário, né, os usos políticos da prática analítica, eu acho que é relativamente difícil achar literatura sobre isso, ou seja, sobre em que sentido o know-how prático de quem atende, para que ele serve quando você está se organizando com outras pessoas, quando você está pensando estratégia. Será que nada disso realmente faz alguma diferença? Eu acho que o caso de que não faz diferença é bem justificável, na verdade, porque a quantidade de bons analistas que fazem má política que a gente conhece justifica dizer que talvez uma coisa não leve a outra, né? É bem plausível. Eu acho que esse mês, particularmente, ele é particularmente, assim, exemplar de closes errados de psicanalistas sobre o que está acontecendo na Palestina, não sei o quê. Então, dá para ver que uma coisa não necessariamente leva a outra, né? Mas o que seria trazer a prática clínica? O lugar onde a gente, assim, tem algum, enquanto analista praticante, tem algum tipo de experiência que a gente cultiva, que a gente frequenta. Essa experiência ela tem algo a oferecer quando você não está no setting clínico. Você está em outros espaços. E que tipo de uso é esse que ela pode oferecer? E eu chamo aqui de uso político porque eu não estou... né, você entenda esse político aqui já sob a luz do que a gente chamou de militante, porque a gente não está falando do que eu acho que poderia ser também, e talvez seja uma das maiores assim,
coleções de bibliografia sobre o assunto próximo, que é, por exemplo, o uso da psicanálise em equipes multiprofissionais na saúde pública, onde sim, o psicanalista está fora do setting, convivendo com pessoas e tem a espécie da boa política interdisciplinar e tudo mais. Mas eu acho que a gente está querendo falar aqui, quando a gente fala de transformação social, a gente sabe que a palavra política aqui ela está um pouco mais carregada do que esse sentido da boa prática, da boa política, da intervenção bem pensada, num contexto não necessariamente propício para a psicanálise, né? Ou pensado para a psicanálise. Então, quando a gente faz essa pergunta, que eu acho que é a pergunta que eu queria que guiasse um pouco essa conversa, eu vejo dois obstáculos se a gente for ser sério sobre essa pergunta. O primeiro obstáculo é que eu acho que se você realmente vai tornar essa palavra política aqui forte, ou seja, você vai levar a sério quem faz política, quem pensa a revolução, as ferramentas que as pessoas usam, você vai ter que colocar sobre a análise do materialismo histórico a própria psicanálise. Ou seja, você não vai aceitar que chegue alguém, bata na sua porta com um livro e fale, olha, o seminário 15 do Lacan aqui, o ato é uma coisa ótima que vocês têm que usar. Você vai querer saber sobre que condições se criou esse conceito. Para que ele foi criado? O que ele reproduz quando ele é aplicado? O que ele serve? Né? Qual é, digamos assim, a fábrica de onde surgiu esse conceito? Então, você vai querer reconhecer a prática por trás da teoria. Você não vai aceitar, não teria por que um marxista aceitar o uso de uma teoria que ele não tem interesse na prática que produz aquela teoria e para qual aquela teoria serve. E por que eu falo que isso é um obstáculo? Porque eu acho que nós, na psicanálise, não temos tanto costume assim de pensar a tensão entre a nossa prática e a nossa teoria. A ideia de que, por exemplo, eu compartilho isso hoje com menos vergonha, porque eu já falei disso e outras pessoas me falaram que também são assim. Mas se eu for dizer para vocês o quanto da obra do Lacan eu realmente uso no meu dia a dia clínico, é bem pouco comparado a quanto eu acho que, que era para usar, dado que tem tanta coisa ali. Mas, assim, tem um descompasso, tem questões idiotas que não tem nenhum paper escrito a respeito, não tem nenhum texto, não tem artigo em revista nenhuma sobre desafios que a gente enfrenta no dia a dia da prática. Tem um descompasso entre essas coisas, como é normal que assim seja, mas do ponto de vista dos marxistas, o polo forte sempre vai ser a prática e não a teoria. Porque a gente sabe que a teoria pode funcionar como ideologia. Ela pode funcionar para bloquear a renovação da prática. Ela pode funcionar para fazer desaparecer problemas, ao invés de permitir que a gente trate esses problemas. Esse é um outro buraco, a gente precisa se meter nele hoje, mas já é um obstáculo, porque não vai dar para a gente pensar o uso político da psicanálise sem permitir que a psicanálise seja filtrada, olhada, analisada, né, interrogada, exatamente como o Ri falou, pelos critérios que a gente aplicaria a qualquer outro campo. Se a gente fosse usar administração do ponto de vista marxista, a gente ia fazer uma análise marxista da administração, né? Então, esse é um primeiro obstáculo, que é a gente teria que ser capaz de fazer essa correlação pela prática real, prática realmente existente, e não pelo que a teoria diz que a prática é, né? E, por outro lado, tem um segundo obstáculo, que eu acho que vem do lado da psicanálise, que se a gente for também do ponto de vista da posição analítica, tal como ela se exerce mesmo, não como ela se fala só, a gente sabe que nada do que é útil para a psicanálise, para praticar a psicanálise, se aplica só ao paciente. Senão não existiria transferência, não teria o problema da contra-transferência, não teria um bilhão de problemas. O problema todo é que não tem nada que o paciente passe que eu também não passe. Inconsciente, gozo, satisfação, identificação, né, sintoma, e o caramba, quatro, senão a gente não precisava de análise para atender. Então, quando você vai usar a psicanálise para falar só da direita, falar só do capitalismo, falar só do. E nada dos conceitos vai se aplicar à própria esquerda, se aplicar às próprias organizações, e à sua interioridade, às suas dificuldades, teria já, por começo, um problema. Porque para a própria posição analítica implica que as ferramentas não podem só se aplicar ao outro, né? Então, o que eu chamei de que na psicanálise a gente privilegia a divisão interna a uma oposição externa. Ou seja, não quer dizer que a gente não vá, por exemplo, ter uma teoria, até acho que a gente tem demais desse tipo de teoria, uma teoria sobre por que a direita é como ela é.
Pô, mas se essa teoria não se aplica à esquerda, e ela não é capaz de dizer a distinção entre a esquerda e a direita, provavelmente ela não é uma teoria analítica, no sentido que quase todos os conceitos fundamentais da psicanálise, eles explicam tanto por que que o analista, para preservar o desejo de analista, manter e produzir esse desejo, precisa fazer sua análise, conhecer os seus cacoetes e tudo mais, né? Saber ouvir quando ele intervém mal também, né? Teria que ser transportável também para esse uso político da prática clínica. Não poderia ser, vão pegar essas coisas, vão aplicar a como a gente entende os nossos inimigos, algo assim. Então, esses dois obstáculos, eu acho que eles ajudam a direcionar um pouco como que eu resolvi focar, como a gente foi focando essa pesquisa lá do nosso grupo. Porque a prática clínica, ela, por um lado, já tem algo, uma característica que nos interessa, que é que ela é a coisa que a gente faz junto em psicanálise, né? Já não existe psicanálise, só tem uma pessoa. Ficar sentado sozinho não acontece a psicanálise, alguém tem que sentar junto com você, no mínimo. Então tem um mínimo, uma gotinha de, né, o Freud chega a chamar de a massa A2, né, o setting analítico, uma espécie de a menor massa possível, né? Então já tem algo de coletivo aqui e não precisa ser teorizado, tem coletivo porque tem o outro também. Não, esquece a teoria, gente. Estou falando assim, Zezinho abriu a porta do seu consultório. Quantas pessoas ele viu? 2 pessoas. Então tem 2 pessoas, não tem só uma, né? Não precisa entrar na teoria, não. É num grau chão mesmo, né? E por outro lado, eu acho que se tem um conceito que menciona, que ajuda a gente a entrar na discussão política por esse ponto de vista aqui, porque ele não permite que você simplesmente impute algo ao outro. Ele te inclui numa cena, uma prática que te inclui numa cena, né? Em psicanálise é o problema da transferência, e que também é um outro conceito que eu acho que passa no crivo marxista de por onde começar, porque poucos são os conceitos na psicanálise que têm regime de aplicação. Né? Se você pegar um epistemólogo francês e falar, não, porque o inconsciente, porque a repetição, pega lá o Gaston Granger, sei lá, um desses caras, esse pessoal vai falar, mas peraí, mas onde é que isso acontece? Quando que isso acontece? Quando que isso não acontece? E você não vai conseguir dizer. A transferência, sim. A transferência tem lugar, quando a pessoa sai do consultório, não é a mesma relação que ela tem com as pessoas, né? Então, determina o começo e o fim de uma sessão e também determina, de certa maneira, o fim de um processo analítico, né? A gente associa o começo do processo analítico e o fim dele, a tal da liquidação da transferência, né? Então, também ajuda a gente a determinar o escopo dessa prática. Essa prática coincide mais ou menos com onde a transferência está em jogo. E tem um saber fazer real, que a gente sabe que existe. Pessoas que podem até ser péssimos analistas, o fato é que elas têm que se virar com esse negócio que acontece, chamado transferência, né? Então, se a gente está procurando começar pela prática clínica, começar de uma maneira que a gente prioriza o que realmente acontece na prática, que tem a ver com a experiência clínica, parece que começar pela transferência é algo que, do ponto de vista de alguém preocupado com o que é, digamos assim, da teoria que tem respaldo na prática, o conceito de transferência é um bom conceito para começar. Nem todo conceito vai ter o mesmo respaldo. Eu não sei se isso é claro para vocês ou se faz sentido. Para mim, por exemplo, é diferente dizer, não, porque a repetição é algo que eu escuto na fala do paciente. Sim, mas tem tantas mediações que eu preciso já conhecer de psicanálise para aceitar o que eu acabei de dizer, que a repetição é escutada porque, na verdade, eu estou ouvindo o significante é essa coisa, não sei o quê, diferencial, que desliza. Aí, em alguns lugares, isso claudica, isso não desliza. Tanta coisa está implícita nessa frase. Enquanto a ideia de transferência, não, você consegue mais ou menos dizer, aqui tem transferência, aqui não tem. Fechou a porta do consultório, a pessoa foi embora. Me deixa em paz, não tem mais transferência acontecendo, né? Em algum sentido. E, em algum nível, nem que seja o fim do processo analítico, a gente é capaz de dizer que a gente espera que haja uma diferença entre estar e não estar sob transferência. Enquanto que os outros conceitos não tem. Ninguém fala acabou o inconsciente, acabou a repetição, né? Acabou a pulsão. Então, isso dá origem a uma maneira de discutir a transferência que eu chamei, e a gente tem discutido, como a ideia de um materialismo da transferência. Ou seja, a gente quer analisar a transferência como um conceito ligado a coisas que a gente faz, né?
Por isso que eu coloquei aqui como se fossem 4 momentos, né? E você vê que, para explicar a transferência como uma prática, eu acho que o melhor jeito de fazer é começar por uma descrição também prática, também pragmática da livre associação e ver que decorre da livre associação as condições para uma outra prática chamada transferência. Por quê? Porque a livre associação ela tem essa dupla característica, né? Por um lado, ela fala que o paciente pode suspender qualquer regra extrínseca sobre o que dizer, ou seja, ninguém é obrigado a falar de nada em particular, né? Fale sobre o que você quiser, fale o que vier na sua cabeça, fale o que der na telha. Você está dizendo que a pessoa não é obrigada a seguir nenhuma regra social, no sentido de vir para você e no consultório clínico é esperado que você relate o seu dia, é esperado que você fale de seus traumas de infância. Nada disso é esperado. Se você fizer isso, como ninguém esperava, a gente vai poder se perguntar sobre por que você está seguindo essa regra. Se ninguém mandou você fazer isso, por que você está fazendo? Né? Então, a livre associação ela faz essas duas coisas ao mesmo tempo. É uma espécie de paradoxo. Ela fala, não siga nenhuma regra. Só que é impossível você respeitar esse pedido, né? Se eu peço para você não seguir nenhuma regra e você realmente não segue, você seguiu a regra que eu mandei, que era não seguir nenhuma regra, né? E se você acaba seguindo alguma regra, você não está seguindo nenhuma regra, porque eu não mandei você seguir nada em particular, então essa regra que você está seguindo é da sua cabeça. Eu sei que soa de um jeito confuso, mas dá para entender como ela tem essa espécie de paradoxo? Eu falo, não faça. Se você não fizer, você fez o que eu mandei. Se você fizer, foi de livre-arbítrio. Logo, você está implicado no desejo de fazer. Né? Essa é uma descrição pragmática da livre associação, uma descrição sobre ações. Né? Ora, mas se você segue uma regra que você não precisava, se você, por exemplo, segue uma regra, que tipo de regra eu estou falando? Pode ser, por exemplo, repetir uma palavra que você não pensou que você ia repetir. Ou focar numa série de episódios da sua vida, que ninguém mandou você focar. Selecione só os episódios da sua vida onde você foi um babaca com a sua mãe. Ninguém pediu para você fazer isso, você fez isso de livre espontânea vontade. Surge a pergunta de que instância é essa que quer ouvir isso? Né? Ou para quem você está dizendo isso? Né? Ou o que dá força de lei para essa coisa que você está seguindo, imputando, perseguindo no que você está dizendo? Bem, na hora que você faz surgir uma regra intrínseca na fala, na hora que a fala segue algo que o falante não escolheu, a gente começa a entrar no terreno, ou pelo menos na condição de possibilidade da transferência, que é que alguém ocupe o lugar, provisoriamente, de outro dessa regra, né? De quem mandou falar aquilo, de quem quer escutar aquilo, de quem sabe a justificativa de por que você disse aquilo. Na verdade, tem uma gama de maneiras de descrever esse lugar que o Lacan vai chamar de sujeito suposto saber, né? O sujeito suposto saber das regras intrínsecas que você segue sem ter controle sobre ela, né? Sujeito suposto, digamos assim, ter mandado você fazer aquilo que ninguém mandou você fazer. Só que no momento em que você integrou, né, você é levado a ocupar esse lugar dentro dessa norma, dentro desse mundo, com essas repetições, com essas significações, com esses deslocamentos e tudo mais, torna-se possível manejar as relações, né, que estão acontecendo dentro desses termos, dentro dessa posição de alteridade, que é o manejo da transferência, que você ser capaz de navegar, intervir, decompor, pontuar, devolver essas relações que dão, digamos assim, forma para essas regras, esses padrões que se produziram, né? Nos termos do próprio paciente, do mundo daquele paciente. Né? Uma maneira de pensar isso é quase como se a gente criasse um quarto escuro. Né? A livre associação cria um quarto escuro, onde você não consegue ver nada, porque não tem nenhuma luz. E aí o que você vê nesse quarto, a gente sabe que estava marcado na sua retina. Né? É como se você trouxesse, tem essa ideia de after image, vocês já ouviram essa expressão, né? Aquela imagem que fica meio na sua retina depois por efeito da pregnância, né, da luz. Então, as formas que aparecem ali
tem a ver com você está implicado nela de alguma maneira. Então, num certo sentido, essa é uma descrição que eu acho interessante da transferência, porque você consegue descrever esse processo de uma maneira prática, como alguma coisa que as pessoas fazem. Você tem que manter isso aqui, e você pode ver, se um analista não consegue manter um espaço onde a pessoa pode livre associar, isso aqui não pode acontecer. Simplesmente para de acontecer. Se um paciente, a porta está aberta e o paciente fica coibido, ele não pode falar qualquer coisa, porque tem gente ouvindo lá de fora, e você não estabeleceu que a livre associação acontece dessa maneira, dizem que o Lacan deixava a porta aberta, mas enfim. Se você não é francês e famoso, ou se você não paga e você fica com medo de por que o analista está ouvindo o que você está falando, por que será que ele quer ouvir, né? Ou se você tem uma certa fé que faz com que você ache que você não está sozinho no consultório, você está sendo ouvido por terceiros, quartos e quintos, né? Não é paranoia, é fé. Torna muito difícil que você livre associe, porque se eu te perguntar por que você está falando o que você está falando, de fato tem uma restrição. Eu estou falando isso porque eu não posso falar aquilo, porque se eu te falar tal nome, chama o espírito. Isso não é um fenômeno tratável pela clínica. Isso é uma coisa que está impedindo que a livre associação comece, né? Então, é uma prática que você tem que ser capaz de manter esse enquadre que permite que você, então, ocupe uma posição, pontue, não pontue, deixe a coisa se desenrolar, que também é uma prática. Então, uma descrição, como eu chamo de materialista, porque ela é mais prática, ela é descritível, com começo, meio e fim, com participantes específicos. Perde um certo teor, que na teoria talvez dificulte a gente perseguir aqui o objetivo que a gente está querendo fazer, que é conseguir sair da psicanálise para fora dela, para outras áreas, né? E isso traz um terceiro obstáculo, porque é claro que quando você olha essa descrição da transferência, fica meio claro que para transpor algo desse processo para o campo das relações e organizações políticas, a gente não pode só fazer uma analogia ou generalizar apressadamente. Não pode dizer que isso aqui tem qualquer coisa a ver, nesses termos que a gente falou aqui, com um processo político. Porque tem mais pessoas envolvidas. Porque em que condições a gente poderia dizer que algo como a livre associação acontece na prática política, né? Então, assim, é legal, por um lado, porque é uma descrição de uma coisa que acontece na psicanálise, que é descrito talvez de maneira meio vulgar, mas um pouco mais chão, e, por outro lado, porque é um pouco mais chão, fica um pouco mais fácil de comparar e contrastar com uma descrição também um pouco mais chão do que é você estar com outras pessoas num ambiente, buscando se organizar politicamente, tomar decisões, fazer encaminhamentos, organizar ações, avaliar aquelas ações, etc. e tal. Então, o primeiro obstáculo que eu acho que a gente tem que considerar é, olha, quando você olha assim, nesse nível chão, né, que não é, por exemplo, a análise de dizer assim, mas na psicanálise a gente lida com aquela coisa no outro que está escamoteada, então tem um procedimento crítico que é trazer à tona o objeto perdido, que é causa do desejo, mas que nunca está incluído, né? Pô, dessa descrição, que também tem algo a ver com a transferência, mas é uma descrição muito mais vaga, teórica, abstrata, parece que a passagem para a política é muito mais fácil. Eu vou só procurar como é que eu faço para trazer à tona o objeto que aparece lá onde ninguém está enxergando, não sei o quê, né? Só que quando você traz para o chão da prática de fazer isso, você vê que para passar de uma prática para outra não é tão simples. Esse é meu objetivo em fazer essa redescrição. Então, mas a gente pode começar a pensar como fazer isso de maneira regrada, como fazer de maneira rigorosa, como passar da discussão da prática clínica para outros espaços, sem fazer essas analogias ou generalizações indevidas. E a primeira coisa que a gente pode fazer é perceber que, bem, a livre associação, em geral, quase na ideia pura da coisa, tem a ver com você suspender ou interromper algum princípio normativo, né? Você deixa algo de fora. Você fala, aqui isso aqui não está valendo. Aqui, se você ficar me dizendo, oi, tudo bem? Eu não sou obrigado a te responder, oi, tudo bem. É mal compreendido o quanto que os pacientes pagam justamente para poder não ficar angustiado quando a gente não respeita a norma social. O paciente, coitado do paciente, chega todo dia e fala, bom dia, tudo bem? Você olha para aquela cara de nada, para a pessoa é super mal educado. Mas por que isso pode? Ali não pode em outro lugar. Se fizesse isso na rua, tomava um tabete. Então, por que ali pode? Né? Tem alguma coisa que torna
sustentável você agir de outra maneira naquele espaço. E a livre associação, como a gente estava falando, parece que dá esse enquadro, de dizer, daqui para dentro, você não tem que seguir certos critérios. De modo que, caso você siga, você está implicado nesses critérios, né? Vem do mesmo lugar que vem aquele nervosinho quando alguém fala para você, fala assim, fala qualquer palavra, ou escolhe um animal aleatório. Todo mundo sabe que você vai escolher um negócio que tem a ver com você agora, porque como não te deram nenhum critério, esse critério saiu da sua cabeça. Por outro lado, é importante perceber que essa ideia de que não dá para generalizar, aqui vem talvez uma hipótese que é mais assim polêmica do que do jeito que eu coloquei aqui, mas a transferência tem um limite. Não só aqueles limites que eu mencionei acima, né, o limite de ela tem começo e fim, da sessão, do processo analítico, mas ela tem limite no sentido do que tipo de relação inconsciente pode ser atualizada na clínica. Né, aquela definição que o Lacan dá de transferência do seminário 11, né, que ele é uma espécie de atualização da realidade do inconsciente. Mas as coisas que a gente consegue atualizar na clínica, elas são de um certo tipo. Quase tudo é amoroso, quase tudo é libidinal, quase tudo é dual. Quase tudo pode ser colocado na figura de uma pessoa. Eu nunca vi um analista que a transferência ele era colocado no lugar do Estado. Ele era colocado no lugar da igreja. Não, ele é colocado no lugar do pastor. Colocado no lugar do seu pai, que era funcionário público, né? Mas, assim, tem uma razão para a gente pensar de por que o outro, esse outro que a gente se oferece para dar uma certa consistência, por que ele toma forma pessoal? Se a gente também reconhece que as pessoas estão em relações sociais, não só com outras pessoas, mas com instituições, com objetos e tudo mais, né? A hipótese que a gente tem trabalhado nesse grupo é que a transferência só consegue atualizar relações com um outro que pode ser amado, né? O outro que é dual, nesse sentido, porque também é uma clínica dual. O setting clínico ele tem a forma tal que ele só consegue atualizar na sua organização relações que têm aquela mesma forma. Você não consegue dar corpo para uma relação que você não tem corpo para oferecer, né? Não é à toa que muita gente, e assim, uma das origens dessa hipótese foi ver quanto, no caso de clínica do testemunho, por exemplo, pessoas que fizeram anos e anos e anos de análise, trabalharam muito as dificuldades, os traumas que eles passaram, por exemplo, na ditadura, quando são chamados perante a Comissão da Verdade, que é uma instância que tem uma forma muito mais parecida com a forma do Estado que torturou, volta uma série de sintomas, uma série de inibições, uma série de problemas que no trânsito da clínica privada, da clínica particular, da clínica dual, não aparecia, não se instanciava na clínica. Porque não tinha ninguém que pudesse ocupar aquele lugar, que não é um lugar de uma pessoa, é um lugar de uma forma social, de uma instituição. E, por outro lado, formas sociais parecem ser mais adequadas para ocupar esse lugar, né? Por exemplo, a coisa que a gente vê, tem certas relações com a instituição que quem é atendido em CAPS, quem é atendido num lugar onde, por exemplo, tem um médico que claramente está ali como um funcionário de um corpo social. A pessoa atua com aquele médico e com aquela instituição, relações que ela não atua na clínica privada, né? Então parece que tem uma correlação entre a organização do SET e qual relação inconsciente pode ser atualizada pela transferência. Eu acho difícil da gente aceitar isso com muita facilidade, porque o lacaniano não gosta. O lacaniano é psicanalista, mas o lacaniano principalmente não gosta de aceitar que o que ele faz tem limite. A ideia de que ele não pode tudo na clínica. Na clínica a gente resolve tudo, gente. Desfaz tudo que é fantasia. A ideia de que tem fantasias que você não dissolve, quem não tem poder para mexer nisso, deixa a gente meio encafifado, porque a princípio tudo é linguagem, dinheiro é linguagem, violência é linguagem, tudo é linguagem e corpo. Pô, a gente trata disso. Por que a gente não consegue mexer no dinheiro? Por que alguém não sai da clínica com uma relação melhor com o dinheiro? Atravessa a fantasia do fetichismo da mercadoria. Não atravessa. Por quê? Porque a forma social da mercadoria não é dual, não é entre duas pessoas, né? É entre milhares e milhares de pessoas, é outra coisa. Então, quando você pega esses dois princípios, ou seja, essa ideia de que esse princípio de suspender alguma coisa, né, na associação livre permite que regras intrínsecas apareçam,
né? E, por outro lado, a gente reconhece que a transferência psicanalítica ela tem uma forma particular, ela não é a forma geral de toda a relação onde alguma coisa que era fantasmática pode se atualizar. Ela faz isso para uma certa gama de fenômenos. A gente, pelo menos, abre um espaço para se perguntar e como é que a gente faz para distorcer, aumentar, ultrapassar esse limite? O que teria que mudar e como a coisa poderia mudar para a gente talvez intervir em informações de outra ordem, né? A gente está querendo se aproximar do campo da organização e da militância, né? Primeira coisa que a gente pode fazer é formular os princípios gerais que estão por trás da transferência de maneira mais abstrata e mais geral, para a gente poder encontrar outras estruturas que tenham o mesmo princípio. E eu acho que duas maneiras de pensar esse princípio são diferenciar eles entre o princípio da composição e o princípio da homogeneidade. Ou seja, a transferência é tal que a gente interage com o inconsciente aceitando compor e fazer parte do mundo inconsciente, né? A gente dá de si, enquanto o outro dá fala de alguém, para fazer consistir uma norma inconsciente que não existe sem a gente estar ali com a pessoa. Se você sai da cena e a pessoa fala sozinha, não tem, pode até ter assim, a mesma palavra, mas não tem a mesma consistência, né, daquela palavra estar sendo convocada pelo outro, mas ninguém pediu que você falasse, né, como era o caso da livre associação. Então, por um lado, a gente tem que aceitar compor junto com o outro para fazer. Eu vou ter um reloginho aqui, estou sentindo que estou muito lento. A gente tem que aceitar compor com o outro para poder interagir, né? E, por outro lado, só é possível a gente atualizar e intervir numa relação inconsciente se a gente puder compor uma relação do mesmo tipo, que é aquele princípio que eu mencionei. Na transferência, a gente intervém nas relações libidinais de tipo amoroso, como o Freud chama no Dinâmica da Transferência, porque a gente cria uma situação artificial, né? A ideia de que a transferência é uma espécie de amor artificial, onde é possível, né, produzir uma relação da mesma forma. Não dá para ter isso com uma pessoa a menos que duas, mas também não dá para ter isso com uma pessoa a mais que duas, né? A menos que já seja outra coisa. Então, a homogeneidade e a composição são dois princípios gerais que estão por trás da transferência, que a gente tem que compor algo com o paciente e que a gente só pode intervir em coisas na medida em que a gente tem a mesma forma daquelas coisas. A gente tem que ter uma forma homogênea para aquela coisa. Então, eu começaria aqui a construção com base nisso, de como é que a gente começou a construir alguma coisa. Você vê que a coisa vai ficando confusa aqui para baixo, hein, gente? Como é que a gente começou a tentar pegar essas ferramentas, pegar esse princípio geral e falar como é que você traz isso para a prática política e como é que luz isso joga para a psicanálise. Mas eu acho que, em vez de eu fazer isso, teria melhor ver com vocês se está fazendo algum sentido até aqui, essa maneira de criticar e apresentar a transferência e o problema da relação entre política e psicanálise. Se vocês quiserem, eu continuo, se não, a gente continua conversando mais pelo que eu já falei também, não sei. O que vocês acham? Gabriel, eu acho que você pode avançar mais um pouquinho, né? Eu já teria uma questão, mas eu acho que Por vocês, gente. Você que sabe. faz sentido, eu acho, você avançar pelo Tá menos mais bom, um pouco, né? tá bom. Então, eu vou ser mais rápido também, depois vocês têm muito mais detalhes no texto, mas só para dar uma visão geral da estratégia que a gente tem trabalhado no nosso coletivo para tentar responder esses obstáculos que eu mencionei, aproveitar o fato de que a gente quer sair da prática concreta da psicanálise para a contribuição que a gente poderia esperar que ela fizesse para a política e para a organização política. Então, primeira coisa que a gente começou a trabalhar, a hipótese geral que a gente tem, é que a teoria da organização política ela é mais geral que a teoria clínica. Eu poderia dizer assim, até mais vulgarmente, por definição, o marxismo é mais geral que a psicanálise, até pelo escopo das práticas. Mesmo que uma seja mais sofisticada, mais elaborada, não importa. A teoria das formações sociais inclui coisas que acontecem dentro das formações sociais. Então, a gente teria interesse em partir da teoria da organização para explicar o setting clínico. E não o contrário. Querer explicar o que as pessoas fazem na política, começando da psicanálise.
A gente acha que esse já é um engano, achar que se você quer dar um lugar para a psicanálise no marxismo, o melhor jeito é ir da psicanálise à direção do marxismo e mostrar que nós somos amigos também, nós também pensamos as mesmas coisas. Mais interessante é um gesto meio de, talvez assim, de entrega, de se permitir ser reconstruído com as ferramentas do outro campo, né? Então, a nossa tentativa é reconstruir a psicanálise, a prática, a eficácia, até alguns dos conceitos do Lacan, a partir de uma análise que começa pelo marxismo. Só que a nossa segunda hipótese é que o marxismo hoje, tal como ele é concebido, e eu sei que tem 30.000 correntes marxistas diferentes, mas é meio ambicioso dizer isso, mas a nossa impressão é que o marxismo falta algumas ferramentas para conseguir construir uma teoria geral da organização para a qual a prática clínica seja um caso específico de como se organizar e intervir. Por duas razões que eu não vou entrar aqui em muito detalhe, mas a primeira é que uma tendência muito comum em quase toda orientação marxista é que a gente tem uma espécie de cisão na gramática teórica entre como a gente fala de ação e como a gente fala de estrutura. Então, para falar de estrutura, é capital. Relação social, forma, força produtiva, relação de produção, mercadoria, capital, reprodução expandida, composição orgânica, é tudo uma análise estrutural. Quando você vai falar de ação política, está sempre perto do campo da moral, quase. Não tem muita estrutura, não tem como alguma coisa se pôr em movimento e a gente não sabe o que está fazendo e ela tem uma autonomia perante as pessoas que fazem, né? É só você ver que quase toda a discussão de autonomia das formas e das estruturas no campo da economia política são o próprio objeto da teoria da economia política, como que a forma do valor, a mercadoria, existe independente do que a gente quer. No campo da ação política, sempre que a gente faz algo independente do que a gente quer, tem um signo de fracasso. Ah, é porque ossificou, burocratizou, descolou da base, né? Desvios, né? Oportunismo, revisionismo. Nunca, quando uma coisa não sai como a gente quer, ela pode ter saído melhor do que a gente queria, né? Então, tem uma cisão entre as ferramentas que a gente tem para falar de organização política e as que a gente tem para falar de crítica da economia política. E essa cisão permanece. E segundo, que eu não vou entrar aqui também, mas eles têm muita dificuldade de tratar o conceito de trabalho como se ele não fosse um conceito primitivo. Ou seja, tudo se constrói a partir do trabalho, mas ninguém sabe o que leva ao trabalho como conceito a existir. E a nossa impressão é que trabalho na verdade, é um conceito complexo. Ele já mistura várias coisas. Então, a gente começou a desenvolver duas ideias associadas, que são duas ideias baseadas em heterodoxias marxistas. A primeira ideia, que é para fundamentar o que a gente chama de organização, chama trinitarianismo organizacional, e a ideia que basicamente se resume ela à seguinte ideia: como as coisas se estruturam ou se compõem, condiciona como as coisas aparecem, que condiciona com o que você pode interagir, que condiciona como você pode se estruturar em todas as direções. Então, dependendo de como uma coisa é composta, ela só pode interagir com algumas coisas e não com outras. E isso faz ela ver algumas coisas como importantes e outras não, né? Isso não é uma teoria só para política, isso é uma teoria, na verdade, para quase qualquer coisa. Se você é composto de um certo material químico, não sei o quê, você vai ter uma certa estrutura. Se você tem certa estrutura, você interage com certas coisas. Logo, outros componentes químicos, por exemplo, fazem diferença, catalisam, são relevantes. Outros são totalmente inertes e irrelevantes para aquela coisa, né? Você pode ver que isso se aplica, por exemplo, é uma teoria que também tem uma ideia de conhecimento situado, sem ter uma ideia de substância, como uma experiência substancial. Porque, por exemplo, um grupo de pessoas que se organiza para fazer uma certa atividade, vai, por exemplo, assim, um grupo de pessoas que se organiza para estudar o capital. Elas não vão conseguir interagir com muita coisa, porque um grupo de estudantes interagindo entre si lendo um livro é só isso. Não tem quase nada no mundo que atrapalhe você ficar sentado lendo. Pode cair a luz, talvez. Podem fechar a sala da universidade que você queria, você tem que trocar de sala, né? E isso torna muito pouco do mundo real inteligível. É uma organização que não vê muita coisa. Ela interage com um pouco do mundo. Você pegar as mesmas 5 pessoas e elas tentarem, sei lá, invadir o Planalto. São as mesmas 5 pessoas se estruturando de outra maneira.
Elas vão interagir com muito mais coisa do mundo, por exemplo, com o cacetete da polícia. E elas vão ver que a polícia existe. Então, dependendo de como um grupo se estrutura, ele tem poder para interagir com algumas coisas, que torna algumas coisas relevantes e outras coisas irrelevantes. Né? Para a gente, pensar organizacionalmente é pensar essas três questões sempre ao mesmo tempo. Como as coisas se compõem, determina como elas vão aparecer e o que vai aparecer para elas, que determina o que a gente pode interagir, o que a gente não vai nem conseguir interagir. Por exemplo, eu não tenho poder para interagir com os preços das coisas, mas o Banco Nacional tem. Por que o banco consegue interagir com o preço e eu não consigo? Porque o banco é composto de uma certa maneira, de tal maneira que, daquele ponto de vista, ele consegue parar o fluxo de dinheiro, produzir mais dinheiro, etc. e tal. Isso torna relevante certos índices de preço, flutuação de preço. Para mim, eu não sou composto de tal maneira a conseguir interagir com o valor das coisas. Eu posso comprar ou não comprar, mas o preço vai continuar o mesmo. E os determinantes do preço são totalmente sumidos para mim, eles são invisíveis. Então, essa é a primeira ideia importante que a gente usa. E a segunda ideia, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas ela é a base de quase tudo que a gente faz, quer dizer que, olha, a teoria que a gente está procurando social, ela é baseada na ideia de que o mundo social, ou a formação social, tal como o marxismo discorre, é, na verdade, um complexo. Ou seja, um modo de produção ele é uma combinação de três lógicas, a lógica do valor, a lógica do dom e a lógica da propriedade. No caso do capital, sob a dominação da lógica do valor, mas a mercadoria ela é um mix de valor com propriedade alienável com comunidades que trocam. Se você não tiver essas três coisas misturadas, você não tem uma mercadoria, né? E é a combinação dessas três coisas que faz os objetos do mundo social. Então, todo objeto social ele é uma combinação de três lógicas sociais intrincadas uma na outra. Eu desenhei essa coisa mais complexa aqui, porque essa estrutura matemática aqui ela é equivalente a um nó borromiano, na verdade. Isso é eu não sei porque que a gente sempre foca naquele desenhozinho do nó, mas essa estrutura aqui ela tem a mesma estrutura. Se você soubesse ler essa setinha, você vai ver que ela reproduz a relação do nó borromiano, que é a ideia desse marxista japonês, Kojin Karatani, que fala, cara, a formação social, por exemplo, o Estado, nação e capital, formam um nó borromiano. Todo objeto social com o qual a gente interage, uma mercadoria, uma instituição, uma pessoa social, ela é composta de uma dimensão do valor, uma dimensão do dom, uma dimensão da propriedade. Quando você junta essas duas ideias, você chega na nossa hipótese geral. Eu posso até interromper aqui, talvez não precise entrar nos detalhes do resto, que é diferentes composições que vão misturar essas lógicas de formas diferentes, vão conseguir interagir com o mundo social de formas diferentes. Vão fazer fenômenos diferentes aparecerem de forma consistente. Então, né? Quando você pega essa composição aqui, se você joga essa lógica aqui dentro, a maquininha vira. Dependendo de como o valor, a propriedade e o dom se estruturam na sua organização, você vai conseguir interagir com algumas coisas e ver algumas coisas. Né? Você para pensar, isso faz muito sentido. Por exemplo, uma organização que não se financia, ela não precisa de dinheiro. É muito pouco provável que ela se bote perguntas econômicas. Né? Ela não vai interagir com o mundo econômico. Porque se nada do valor passa por aqui, está tudo garantido. Todo mundo já está com a vida ganha. As coisas com as quais você vai interagir não vão passar pelo mundo econômico imediatamente. Né? Podem teoricamente passar, mas elas não vão se constituir dessa maneira. E a tendência é que você diminua o quanto o dinheiro faz diferença na prática política. Se você, por exemplo, age na ilegalidade da lei, a tendência é que você interaja com a lei, com a polícia, com agentes do governo e que conhecer o Estado vai fazer muita diferença. Conhecer a lei vai fazer muita diferença. Então, é como se a lógica da propriedade fosse muito importante nessa composição. Isso vai mudar a inteligibilidade e mudar a interação. Se você se compõe quase exclusivamente pela lógica da dádiva, onde você vai formar comunidade, de afinidade, né? Não necessariamente de consanguinidade, família, mas não deixa de ser. Né? A tendência, por exemplo, que o mundo do parentesco, se você forma família,
você organiza o mundo à sua volta e interage com as pessoas em termos de familiar, não é familiar, é de estrangeiro, não é estrangeiro, por aí vai. E você pode ter estruturas muito mais complexas que isso. Por exemplo, muitos partidos são anticapitalistas, mas tem uma estrutura comunitária conservadora, por exemplo, em questões de gênero, em questões de divisão sexual do trabalho na organização, e hierarquias conservadoras. A tendência é que uma estrutura dessa forma, né, que é contrária do ponto de vista do valor. Essa canetinha é horrível, né? Contrária do ponto de vista do valor, mais, né, contrária, mais ou menos conservadora do ponto de vista da propriedade e conservadora do ponto de vista da dádiva, do dom, das relações de afinidade, a tendência é que você vai interagir muito mais com isso, organizar greve, vai pensar políticas de aumento salarial, não sei o quê, e vai estar cheio de crítica de autoritarismo, nepotismo, não sei o quê, e uma penca de processo por abuso dentro da organização, coisas que vão passar invisíveis. Elas vão acontecer nas entrelinhas da organização. Por quê? Porque é uma organização que ela é composta de tal maneira a não ver certas coisas e não interagir propositalmente com certas coisas por conta de como ela é organizada. Então, assim, é uma teoria da organização bem geral, que permite você discutir várias formas das coisas se organizarem, né? E a nossa teoria, a nossa impressão, é que se você restringir isso de uma certa maneira, se você entender com mais detalhe o que é cada uma dessas lógicas, que a nossa teoria do que essas coisas são também é bem complicada, se você basicamente entender o que é a lógica do dom, que é uma lógica específica para consistente, e entender como que o dom funciona no mundo social capitalista, sendo bem curto e grosso, você não precisa desenvolver a lógica da dádiva completamente para fazer família moderna, né? A família moderna, você poderia dizer que ela está aquém do átomo do parentesco do Levi-Strauss, né? O átomo do parentesco do Levi-Strauss obriga a gente a ter 3 relações sociais perpassando um átomo, né? Uma unidade mínima familiar. Para ser bem simples assim, né? Tem uma relação de casamento, de filiação, e tem também aquele tio esquisito, né? O avunculado, tem aquele outro que não está nem dentro nem fora, mais ou menos, aquele vizinho que passa dentro da sua casa de bermuda, e ele é parte dessa unidade mínima. Com essas 3 coisas, você constrói um tijolinho que você pode colar o parentesco de forma consistente nas trocas que o Levi-Strauss discute. A família moderna ela é aquém disso, ela é menor que a unidade mínima da idade, né? E ela é assim porque na estrutura social que a gente vive, o polo do valor e o polo da propriedade são tão mais fortes que esse terceiro polo, na hora de estruturar as coisas, que ele é o polo que sobra, ele vai meio de lambuja, né? Tanto que a lógica do dom na antropologia, ela é uma lógica trinitária, uma lógica triádica para consistente. Ela tem 3 valores, no mínimo, o dentro e o fora, e o que está em desequilíbrio. E as formações de comunidade modernas, elas tendem a só ter 2 valores, dentro e fora, né? E não é à toa que é quando esse mundo social se forma e bota essa lógica meio para escanteio, ela é meio que inconsistente, ela não tem um papel de formação eficaz social tão grande, que surge a figura do pessoal, que se você botar essa pessoa na sala com um indivíduo moderno qualquer, você rapidamente vê esse indivíduo te dizendo qual é a teoria pessoal dele para esse terceiro valor da lógica do dom, que não tem lugar. Qual é a figura do estrangeiro que essa pessoa inventou para si? Porque socialmente não existe mais essa figura, ou você está dentro ou você está fora. Então, a gente tem uma teoria para explicar por que no contexto contemporâneo aparecem as formações do inconsciente tal como a gente conhece. E por que elas têm o teor de quase sempre situar e dar forma para o lugar do outro que não está nem dentro nem fora da família. Né? A gente consegue explicar por que o setting clínico tem que ser composto como ele é para intervir e dar consistência para essa coisa e não outras, que a gente não consegue dar consistência para outra. Né? O que a gente faz é criar um espaço onde a estrutura moderna da afinidade está suspensa, da lógica do dom. Amar é dar o que não se quer. O que não se tem a quem não quer é quase uma definição
daquela dimensão do dom que em milhares de sociedades é uma coisa trivial e na nossa parece um negócio misterioso. Porque como assim você vai se atrelar ao outro por um dom sem conteúdo, que não é nem o que você quer dar, nem o outro quer receber? Pô, isso é trivial. A maior parte dos textos de antropologia, de etnografia, todo mundo sabe fazer isso. A gente é que é ruim de fazer isso, porque isso não tem eficácia social nenhuma. E aí você cria um ambiente que se organiza de tal maneira a barrar a lógica do dom na modernidade, tal como ela funciona, e o que você vê são pessoas que compõem com seus analistas figuras particulares da afinidade naquilo que ela tem, que está sem lugar social, mas que a pessoa tem que criar para poder costurar o mundo que ela vive. Então, a gente consegue mais ou menos explicar com essa teoria por que a psicanálise apareceu quando ela apareceu, por que ela interage com o que ela interage, por que ela não interage com outras coisas, mas explicar isso por um ângulo que a psicanálise aparece como, digamos assim, uma micro-organização quase política. E pelo mesmo princípio de funcionamento, a gente pode falar, se você se botar em relação com outras pessoas, onde o que entra em jogo é o tensionamento, né, a interação, a resistência a outros princípios normativos sociais, você vai ver surgir dentro da sua organização fenômenos similares ao que a gente chama de transferência, que é a atuação dentro daquele espaço de relações sociais que vão ser da ordem da afinidade, do valor, da propriedade, né? Que podem ser tratadas dentro daquela organização, podem ser reendereçadas. Tudo isso ajuda a gente a fazer uma coisa que na prática é muito interessante, que é o fato de que quando a gente se organiza com mais igualdade hoje em dia, a gente sofre mais. Quando você cria um ambiente onde você não sabe como ele funciona, porque no seu mundo inteiro você está numa posição subserviente, está numa posição de seguir um homem, você é obrigado a fazer isso, você está numa posição de quem tem mais dinheiro, manda. Você sofre, mas você sabe mapear. E parte do sofrimento vem do fato de você saber mapear. Na hora que você cria um espaço onde se diz na porta desse espaço que todo mundo é igual, em algum critério, como que você explica que você vai atuar dentro desse espaço uma série de relações que você acabou de dizer que você queria deixar do lado de fora, por exemplo? Né? Essas relações não vão aparecer na clínica. Elas só vão ser atuadas no sentido que a gente chama de realizar, né, a sua realidade inconsciente num espaço que possa efetivamente atuar aquilo. Então, é onde os coletivos recriam alguma hierarquia, mesmo que seja uma hierarquia totalmente nova, que as fantasias sobre hierarquia política ressurgem, a gente começa a fantasiar que o coleguinha, no fundo, está manipulando a organização, etc. e tal, que a gente atua saídas para impasses políticos que a gente poderia, talvez, inventar de outras formas. Então, isso ajudaria a recuperar, ou talvez inventar, de certa maneira, uma maneira de integrar a experiência analítica, o insight de que quando a gente se organiza de uma certa maneira, vem à tona uma série de propriedades que a gente não pensou, que são uma espécie de estrutura fantasmática e que se atuam através dos espaços onde a gente se forma, sem ter que transportar nenhuma analogia de um espaço para outro, dizendo que se trata efetivamente da mesma coisa, né? Então, assim, como eu falei, eu dei uma pulada nessa quantidade de texto enorme que eu escrevi aqui, depois a gente pode conversar mais. E eu sei que foi super corrido, a gente fica com a cara de vendedor de carro que está querendo mostrar o carro rápido para a pessoa não achar o problema. Vocês me desculpem, mas é porque eu falo demais. Esse trabalho é uma coisa que eu estou super entusiasmado com para onde ele está indo. Eu acabo falando muito. Eu queria ouvir mais de vocês do que ficar monopolizando aqui. E agradeço pela paciência. Valeu, Gabriel. Não, foi super interessante. Eu vou talvez começar fazendo uma questão muito breve, e aí eu acho que quem tiver questão pode ir se inscrevendo, inclusive para facilitar depois né, o encaminhamento, a gente não perder muito tempo com isso. Gabriel, eu teria assim, duas questões, acho que vou tentar formular da maneira mais direta possível, né? A primeira tem a ver com o modo como você caracterizou a transferência, né? E você distingue a transferência dos outros, né, três conceitos fundamentais, digamos assim, mencionando que, bom, a transferência ela tem uma limitação, né, muito direta dentro da, enfim, né, da relação analítica ali dentro do consultório, né, coloquemos desse jeito. É,
E essa me parece ser uma caracterização que faz sentido por um lado, mas por outro, ah, parece, parece supor que a transferência só ocorre na presença direta ou no contato, né, efetivo, né, entre analisante e analista, né? Quando a gente poderia dizer assim, olha, né, assim como o inconsciente se mede um pouco pelos efeitos, talvez a gente tenha que admitir que a transferência ela vai ressoando, né, mesmo depois que o sujeito sai da análise, né, e tem de se haver com tudo aquilo que apareceu ali, né? Então, se de fato, né, a gente levar em consideração isso, né, a transferência, digamos, ela vai se esparramando em seus efeitos, né, da maneira como o sujeito se porta. Ah, e aí eu queria te ouvir um pouco isso, né, para dizer assim, de fato, né, faz sentido limitar a transferência, né, ao momento em que a relação está ali presente, né? Eu acho que isso tem a ver depois com o seu trinitarianismo organizacional, e essa seria a segunda, né, o segundo elemento, a minha segunda questão, na verdade, porque tanto quando você caracteriza interação, né, quanto como você, quando você caracteriza composição, né, me parece que é algo, um problema similar, pelo menos, aparece, né? A interação parece estar muito vinculada a, digamos assim, uma espécie de definição que a gente poderia dizer assim, olha, a interação ocorre quando há uma eficácia causal, né? O exemplo que você usou, assim, é, né, eu não influencio no preço, mas o banco influencia no preço. Quer dizer, é, eu entendo relação ou interação, digamos assim, talvez de uma maneira muito mais ampla que isso, né? Então, me parece que, não sei se eu estou muito preso a certos exemplos, né? Mas eu fiquei pensando se essa dimensão causal é um critério, né, definidor para a gente caracterizar o que você está chamando de interação aí, né? E o mesmo vale para a Me dá um exemplo composição. de uma interação, só para eu entender melhor. Você chamou isso de causal, né? O que seria uma interação que Uhum. não seria causal nesse sentido? É, bom, ah, talvez a gente possa dizer assim, a, o que, por exemplo, sei lá, né, as tradições de matriz africana chamam de ancestralidade, por exemplo, né? Seriam, digamos assim, é, elementos que são transmitidos culturalmente, mas que você não é, tá, vai causar talvez um sentido um pouco mais amplo, né? Mas, enfim, são elementos que talvez estejam vinculados a uma certa matriz simbólica, né? E causar nesse sentido, mas não necessariamente a figura, né, presente, atual, digamos assim, né? Talvez esse seja o ponto, né? É, Entendi. essa dimensão atual de um elemento concreto, então, que define a interação. E o mesmo valeria para a composição, que aí minha questão seria assim, como você faz o recorte da composição, percebe? Você diz assim, um grupo, sei lá, né, sei lá, um grupo de estudantes que se reúne para ler um texto, né? Um grupo de, sei lá, artistas de periferia, entende? São claro, a gente pode dizer assim, acontece algo ali específico naquele grupo, uma certa dinâmica afetiva ou como que a gente queira descrever, mas a gente poderia dizer assim, olha, é, esse recorte ele também não está pautado, digamos assim, só na atualidade daquele, digamos assim, daquela interação concreta naquele momento, como se depois isso não reverberasse, né? Então é mais talvez para entender ah, enfim, né, qual é o critério, né, de recorte da Sim. composição. Valeu. É, eu respondo logo? Pode ser? Ou se alguém quer fazer pergunta, vocês que sabem. Ninguém se inscreveu ainda mais, mas se alguém quiser, Tá, se a gente quiser fazer uma rodada de pergunta, depois a gente faz. tá bom. Não, eu ia dizer assim, eu tentei, quando eu fui vendo que o tempo estava passando, eu fui simplificando as coisas, exagero, né? Mas assim, é, a questão da transferência, eu acho assim, quando você fala que ressoa depois, eu acho que nada é contra dizer isso. Mas assim, me parece que é
reconhecível uma diferença, ela não precisa ser absoluta. Acho que ninguém precisa se comprometer a uma ideia de que a transferência ela acontece só quando alguém dá partida na consulta e acaba quando acabou. Não, as pessoas ficam transferidas com seus analistas e tal. Mas, curiosamente, eu posso fazer uma pergunta histórica sobre quando começa a transferência. Ah, quando eu conheci o analista e aí ele pongou na minha frente. Quando começa a repetição? Você vai fazer metafísica, não vai fazer história. Você vai dizer, não, porque a linguagem no seu encontro com o corpo faz com que o número, porque a marca vira o não sei o que da contagem, né? Tem uma diferença. Eu acho que, assim, no nível chulo, a gente sabe ver uma diferença. No nível vulgar, eu consigo dizer que uma coisa começa e os outros conceitos não começam. Eles são metafísicos, eles têm. Eu preciso falar era uma vez, nos confins da linguagem, né? E para transferência eu não preciso. É claro que ressoa, é até muito discutível se ela começa e termina com tanta clareza. Não acho nada. Por exemplo, poderia perfeitamente falar, mas é transferência como um fenômeno selvagem? Será que isso não é acertado? Falar que isso acontece por aí também? Tudo bem, mas ainda assim tem alguma coisa que qualifica como um pouquinho diferente, assim, dá um pouco mais aterrado em algum grau. E só essa matiz era o que eu queria reforçar. Eu acho que se presta uma descrição pragmática, se presta uma descrição de ações, de uma maneira que eu acho que os outros conceitos não se prestam. E eu acho que assim não é ruim, eu acho que é bom, porque eu acho que essa prática ela produz as condições para que a gente veja a repetição. Ou seja, a maneira como a gente se relaciona, e isso não é só duas pessoas numa sala, isso é duas pessoas que fazem parte de uma longa história de pessoas se encontrando para falar e ouvir. A gente vai agregando isso tudo, de Freud e seus pacientes até hoje, a gente cria uma composição super complexa que envolve o simbólico, que envolve a causa, mas envolve tudo isso misturado, onde é possível tornar inteligível a repetição. E outras repetições a gente não torna inteligível, isso é importante perceber também, né? Então, nesse sentido, a caracterização da transferência que eu fiz ela é um pouco simplificadora mesmo, assim, mas eu acho que é perfeitamente o que você falou, acho que não entra em contradição com isso, pelo contrário, acho que teria que levar tudo isso em conta. Na questão da composição, interação e inteligibilidade, eu acho que a coisa ainda mais, eu simplifiquei mais ainda, porque, na verdade, no nível onde a gente desenvolve isso, é uma teoria matemática, uma área recente dos anos 70, que mostra que tem uma correlação entre lógica, topologia e álgebra. Então, basicamente, o que a gente está trabalhando é mostrar que se você consegue descrever as coisas em termos de partes e todos, você consegue descrever uma álgebra de como elas interagem e você consegue descrever qual vai ser a lógica que esse espaço vai ter. A lógica da inteligibilidade, de como você pode falar e o que são relações realistas ou não. A topologia vai dar a relação entre partes e o todo daquele espaço. E a álgebra dá a relação de operações. Você faz essa operação, faz aquela operação. Então, é um conceito muito, 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 muito vago. Por exemplo, ele se aplica a coisas do tipo: se você quer quebrar um vidro, que é uma coisa física, você precisa de uma interação física com o vidro. Mas, se você quer matar um personagem de um livro, você precisa escrever a morte desse personagem. Se você queimar o livro, não vai matar o personagem, não é? Sempre que nos filmes de super-herói eles precisam interromper o filme, eles não querem que alguém retome a franquia lá na frente, eles têm que matar o personagem dentro do universo simbólico. Por quê? Se você não for composto, se a adaga que mata o herói não for feita da mesma matéria fictícia que o herói, ela não alcança o herói. Né? Uma faca de verdade não mata um herói de ficção. Aplica o mesmo princípio. Né? Então, assim, não tem compromisso com uma ideia de causalidade assim grosseira, né? Por outro lado, não exclui a causalidade grosseira. E isso é interessante, porque essa parte da psicanálise é mais complicada, né? Que você pode, para você ressignificar uma narrativa, você precisa trabalhar no nível da narrativa, isso a gente entende. Que significação se combate com significação, né? Mas que a polícia não se combate com significação, eu acho que é mais enigmático às vezes para a gente, né? Por alguma razão não é simbólico, cacetete. Então, isso unifica a maneira como a gente aborda as coisas com a maneira como pensamento estratégico e tático elabora. Se você quer tornar visível o circuito de mercadoria,
se você interromper uma rua, né, onde passam mercadorias, você vai tornar visível aquilo. Então você vai, e para você interromper uma via, você precisa interagir com certas coisas. Se você não consegue interagir com um caminhão, você não vai poder parar aquela via, né? Agora, você pode interagir com o caminhão de várias maneiras. Não tem nada não quer dizer que seja um caminhão vindo na outra direção, né? Mas você começa a exercitar essa ideia de que dentro da gama infinitas de maneiras onde você pode discutir como uma parte vai se encaixar num todo, e isso é super diverso, alguns arranjos têm algumas capacidades, outros arranjos não têm aquelas capacidades, né? E isso é, digamos assim, o cerne dessa visão, né? Mas ela não tem esse compromisso tão central com a causalidade no sentido que eu dei o exemplo da coisa química, mas assim, poderia dar esse exemplo da ficção, né? É, e eu acho que no caso que a gente estava... Sabe onde é que começou a discussão, não, o insight sobre isso? Tem um filme muito ruim chamado John Morre no Final. É muito ruim, um filme B, terrível. Mas tem uma cena, tem uma menina que ela não tem uma mão e ela tem aquela síndrome do membro fantasma, né? Ela sente coceira na mão que não está lá, não sei o quê, ela tem muita vergonha, ela usa uma mão postiça e tal. E aí no final do filme eles chegam numa porta, essa porta tem uma maçaneta fantasma. Ninguém consegue segurar a maçaneta. E aí ela tem a ideia de abrir a maçaneta fantasma com a mão fantasma. E aí uma coisa abre a outra. E foi aí que a gente teve essa ideia e falou: esse é um princípio de homogeneidade. Para você interagir no nível de uma fantasia, você tem que interagir de dentro do universo da fantasia. Que é uma coisa que na clínica a gente sabe que é assim. A diferença entre interpretar a transferência e interpretar na transferência, né? É a diferença entre o Freud virar para a Dora e falar: já percebeu que você está agindo de tal e tal maneira? E a Dora falar: vou embora daqui, né? E você pontuar de dentro da relação transferencial para criar equivocação, para deslocar um significado fixo, um significante fixado, né? Essa diferença tem tudo a ver com você se compor de tal maneira a poder interagir com o que é realmente eficaz, né? É só esse princípio que a gente está tentando generalizar. Para poder levar uma intuição que na psicanálise a gente já está acostumado a fazer o tempo todo, né? Um know-how, não é nem um conhecimento teórico exatamente, né? Por um lugar onde ele está menos desenvolvido, que né, no marxismo e na teoria de pensar que a gente quer se organizar de uma maneira que a gente possa interagir estrategicamente com o que é de interesse, né? Não dá para se organizar sempre igual para interagir com coisas diferentes, né? Não sei se ajudou. Ajudou bastante. Só um pequeno detalhe final, assim. Quando você fala que está elaborando, né, uma teoria geral que parte dessa dimensão da relação da parte com o todo, a minha questão seria assim: existe um todo que engloba todas essas relações todo parte ou não? Um todo que engloba todos, como assim? Não sei, você já leu o Porque o Mundo Não Existe, do Marcos Gabriel, não? Li. Então, eu estou pensando justamente nessa ideia de que o mundo não existe, ou seja, não existe uma totalidade que engloba todas essas diferentes dimensões. Eu acho assim, eu entendo o que o Marcos Guerreiro está falando, eu acho que assim, você ser um pouco exagerado, talvez. Eu acho esse livro do Marcos Guerreiro a última tentativa numa série muito antiga de extrair a última gota de apelo crítico da ideia de que não existe conjunto de todos os conjuntos e dizer que, portanto, totalidade, essas coisas são sempre conceitos meio furados. Eu acho que tem mérito no que ele está falando, acho importante, mas eu acho que, assim, principalmente considerando quanto se avançou, até na própria matemática, onde está se inspirando nessas coisas, por exemplo, a gente tem o conceito de classe, que não é um conjunto, e pode ter uma classe que contém tudo, isso não é um problema, né? Só que isso, você não precisa, você dizer que você está discutindo de maneira abstrata, por exemplo, naquele esquema que eu propus, né? Falar, toda formação social tem três lógicas misturadas. Esse é o enunciado que determina como as coisas são? Não. Só quer dizer que, olha, quando você for olhar como as coisas são, se você tiver essas perguntas na cabeça, você provavelmente vai prestar mais atenção em cada formação social do que achar que todos os países e todas as formações sociais históricas capitalistas têm a mesma estrutura. Não, tem algumas onde a lógica da propriedade ainda está em conflito com a lógica do dom, por exemplo, no Brasil, né?
versus lugares onde não, a lógica do Dom é totalmente escamoteada em favor de outras coisas. Você pode fazer essa análise complexa, são ferramentas para você olhar coisas, poder enriquecer a análise de algo singular, né? A mesma coisa com essa tríade, ela não tem a menor pretensão de conter todas as formas como algo acontece. Ela está dizendo, quando você for olhar como uma coisa acontece, se você pensar a correlação entre esses três níveis, a tendência é que você vai ver mais coisa. Parece positivo, né? Mas assim, eu acho que não tem nenhuma relação entre a formalização matemática e a ideia de que você então está dizendo tudo sobre aquela coisa. Eu acho que essa foi uma ideia muito marcante dos anos 30. Eu acho que o pensamento francês extraiu tudo que podia dessa crítica de se você diz que tudo funciona assim, você está pressupondo um conjunto que contém tudo dentro. Será que ele contém esse conjunto dentro dele também? Ou ele não contém? E aí entra esses paradoxos. Até tem um lugar para o Marcos Gabriel, inclusive, dentro do esquema que a gente está fazendo, porque essas lógicas que chama da teoria do ponto fixo, que é quando você tenta marcar um ponto fixo, englobar tudo, e aí você tem que se perguntar se aquele ponto fixo está dentro ou fora, corresponde a um dos modos sociais que a gente estava discutindo. A lógica do Dom, ela tende a ter essa estrutura para consistente, né? Mas outras lógicas não precisam ser assim. Por exemplo, a lógica intuicionista, você consegue falar de um todo global sem problema nenhum. É o local que é difícil de definir. Então, tem vários... Eu acho que isso aí assim, não chega a ser um impedimento. Eu acho que tem uma coisa também que atrapalha um pouco na psicanálise e até faz um curto-circuito com o marxismo, onde a ideia de totalidade é muito importante, é que você pode usar o formalismo para descrever tudo, ou você pode usar o formalismo para ter mais palavras para descrever uma coisa só, né? Mais parâmetros. Eu acho que a gente está empurrando mais nessa direção do que sugerir que, por exemplo, a gente tem como antecipar, calcular todas as maneiras como as coisas podem formar parte de todos. Acho que é o contrário. A gente acha que sabe tão pouco que a gente precisa de mais palavras para descrever as diferenças, né? Então, dá numa teoria da diferença, não numa uma unificação, eu acho. Legal. Juliana? Pensando um pouco nessa questão, né, começando de trás para frente, da teoria da diferença, eu fiquei pensando nisso que você vai trazendo sobre a dádiva, né, o dom, né, alguma coisa mais vinculado com o sensível, inclusive, né? E eu queria recuperar uma síntese que você faz, assim, no seu texto, né, na página 4, que eu acho que dá uma sintetizada, assim, né, do que você está querendo dizer, talvez, sobre transferência, né? Que é assim, né? No centro da prática analítica está, então, essa estrutura triádica, o paradoxo da associação livre, o estabelecimento de uma relação transferencial e a possibilidade de que, a partir dessa dinâmica atualizada, diferenças anteriormente indistintas ou excessivamente fixadas possam ser transformadas, né? Tem uma teoria da transformação aí, né? Não sei, o que você pensa, assim, da O que você tem de relação? teoria da transformação? Bom, quando você diz que algo pode ser transformado, tem uma aposta, né? Ou não? Ou é uma pergunta, então. Não, mas é que eu achei que você estava dado, assim, né? Tipo assim, que pode ser. Senão nem tinha política, né? Exato. E aí a Mas minha sim, questão é um pouco no sentido de se ela transforma algo, é, esse algo que ela transforma está no âmbito da dádiva, num primeiro momento, essa pergunta. sim. Então, isso é uma coisa que eu mudei muito de opinião. Eu detestava, honestamente, a literatura sobre Lévi-Strauss e Lacan e a discussão sobre linguística estrutural e psicanálise. Eu escrevi um livro inteiro reclamando dos efeitos colaterais da adoção da linguística estrutural no modelo da fala da psicanálise lacaniana, uma coisa que me interessava muito. Só que duas coisas aconteceram. Parte do projeto desse grupo de trabalho foi, a gente passou os últimos 2 anos, porque a gente teve um insight específico, porque a gente não só trabalha com a ideia de lógica do valor, lógica da propriedade, lógica do dom. A gente percebeu que a lógica do valor ela é uma lógica que se chama intuicionista. A lógica do intuicionismo é uma lógica matemática que ela tem o verdadeiro, o falso e o mais ou menos. Vocês já viram esse negócio, né? A lógica da propriedade ela é clássica.
ela tem o verdadeiro e o falso. E a lógica da dádiva, ela é paraconsistente. Ela tem o verdadeiro, o falso, e verdadeiro e falso, ou nem verdadeiro nem falso. Ela tem contradição. É incrível como você consegue derivar as características do valor do dom e da propriedade dessa diferença lógica. Por exemplo, quando você está fazendo uma interação do ponto de vista do valor, tem o quanto você quer pagar, quanto o outro quer vender, e tem o meio termo, que é onde você acaba fazendo a negociada, né? Quando você faz um contrato, ou quando você tem uma propriedade, ou você tem ou você não tem. Ou o contrato obtém socialmente, ou ele não obtém. Não existe um contrato que está mais ou menos feito. O pacto social ele é clássico, ele existe ou não existe. Né? Para você alienar uma propriedade, ou bem ela é sua ou ela é do outro. Ela não pode estar no meio do caminho entre um e outro. E a lógica da dádiva ela é paraconsistente. Eu só te dei o presente correto se ele não é equivalente ao presente que você me deu. Ou seja, o meu presente só é adequado se ele não é adequado. Né? Você está fora de mim, mas você está meio dentro também. É assim que a gente cria afinidade. Eu tenho uma dívida com você, mas eu não quero pagar a dívida, porque manter a dívida é pagar a dívida. Né? Tem essa lógica da contradição. E aí, quando a gente vai começar a matematizar, estudar a antropologia mais recentemente matematizada e formalizada, e usando as ferramentas que a gente já estava usando para outras coisas, começou a cair os conceitos de psicanálise, sair para o lado, assim, tipo, como um efeito colateral, ninguém estava procurando. A gente começou a perceber que as ideias sobre o objeto A, algumas estruturas que o Lacan tenta usar de topologia, que nunca consegui justificar por que apareciam daquela maneira, decorrem naturalmente se você começar a analisar como é que você formaliza o que se chama em matemática de um topos de Breuer, uma álgebra de Breuer, que é um topos paraconsistente, é uma estrutura específica. Recentemente, alguns matemáticos estão até estudando psicanálise e essa matemática em particular. Então, a gente começou a ver, sem querer, que conceitos da psicanálise podiam ser encontrados se você saísse da antropologia, tirasse uma penca de coisa da antropologia que também está se formulando, também não é compatível com outros compromissos que a gente tinha, e começasse a se perguntar sobre o que é a relação que se forma, que transforma indivíduos em pessoas, né? Ou que estabelece um certo tipo de vínculo assimétrico e desequilibrado entre as pessoas, por meio de um certo tipo de troca, que pode ser entre palavra, pode ser entre coisa, não importa. Né? E que tem, em geral, desde aquele cara, aquele Martin Buber já dizia, né? Que é o vínculo que, em geral, tem a estrutura do eu, tu. Né? Não é um vínculo da forma do eu, isso. Por exemplo, não é a relação do sujeito com o objeto, é a relação do sujeito com o outro. Né? Então, assim, por que a psicanálise tem uma relação com a etnografia e a antropologia desde o começo, para pensar? Por que o totemismo foi relevante para a psicanálise? Por que a gente tem um foco que a gente, ao mesmo tempo, tenta o tempo todo criticar, mas nunca consegue abrir mão das discussões de parentesco e família? Porque, de fato, a gente é uma formação social parasitária sobre o universo do parentesco, da afinidade e da dádiva. Tipo, é meio que uma... Eu acho que assim, não é nem difícil... É difícil explicar, mas não é difícil constatar que 90% da nossa prática se dá sobre esses fenômenos, se dá sobre outros fenômenos. Né? Não existe... Ninguém fala a transferência é uma relação financeira artificial. Não, é uma relação financeira real. A transferência é uma relação contratual artificial. Não, tem gente que chama a polícia. Inclusive, chamaram a polícia ontem contra um paciente palestino, que eu fiquei sabendo, de um lugar. Né? Então, a polícia e o dinheiro continuam valendo, mas as relações com o outro são construídas, trabalhadas, artificializadas. Né? Então, tem algum tipo de continuidade curiosa, né? Que eu não diria que é uma continuidade com a antropologia, porque eu acho que a antropologia ela tem seus problemas também para tratar disso. É uma continuidade com a lógica da dádiva, não com o que os teóricos falaram da lógica da dádiva, né? Então, assim, eu acho que tem essa relação curiosa. Eu acho que talvez um mérito que eu nunca tinha pensado como mérito, tive que repensar, é que talvez a matemática e a ferramenta estrutural que o Lacan encontra no Lévi-Strauss seja secundária ao fato de que ele entende que há um galo cantando no mesmo lugar, mas não sabe bem onde, mas que é meio partilhado. É coisa que o Lévi-Strauss também reconhecia e tudo mais, né? Então, assim, é uma coisa que eu não achava interessante, comecei a pensar que... Tive que aceitar que tem uma relação mais profunda do que eu pensava mais recentemente, e ajuda a também sedimentar a humildade de que o psicanalista não tem, tal como atualmente trabalha, ferramentas para intervir em relações sociais que não
desse pequeno tipo, né? Que não é nem o todo, nem o mais importante das relações sociais do mundo em que a gente vive. Leili? Gabriel, obrigada por ter aceitado o convite. Muito Poxa, interessante te obrigado a você. escutar. Tem uma questão que achei muito interessante, que é quando você diz que tem algo da prática clínica, dos desafios cotidianos que não é tão dito, né? Não está tanto nas páginas dos clássicos, nem talvez os contemporâneos, e algo que de um excesso, talvez, na teoria e que não chega na clínica. Achei bem interessante. E o que eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre essa ideia de que fazemos análise para chegar em um lugar novo e a sua, né, hipótese dentro de uma outra maior de que quanto mais nos reunirmos para lugares novos, mais algo se torna legível e aumentam aí os graus de liberdade, assim. Se isso teria uma centralidade na sua tese, essa ideia de lugar novo, acho que nos interessa bastante no percurso Sim. desse estudo também. Eu, poxa, eu acho essa pergunta super importante. É uma coisa que eu acho que assim tem muitas pequenas coisinhas na prática clínica que eu acho que passam, infelizmente, ao largo da produção textual da gente. Eu antecipo, essa é minha previsão profética para o futuro próximo, é que esse silêncio sobre uma série de coisas pequenas que os analistas em formação têm que descobrir sozinho vai aumentar a cisão entre a velha guarda da psicanálise e a jovem guarda. Eu acho que assim a tendência de um mau reconhecimento, de um não reconhecimento, um diálogo ruim entre as gerações vai aumentar porque tem muita coisa que fica não dita. A começar para dar um exemplo clássico, é que não conheço nenhum texto sobre como que você precisar do seu paciente para você poder pagar o aluguel, precisar que ele volte, influi na sua capacidade de interpretar. É uma coisa besta, mas se você precisa de dinheiro para pagar o aluguel, e se você fizer o ato analítico da clínica do real em Bangu, a tendência é que o paciente não, você não sabe se ele vai voltar. Todo analista tem que lidar com essa angústia, mas lidar com essa angústia quando você tem que pagar o aluguel com aquele dinheiro é muito diferente de que quando o consultório está pago, você tem um outro emprego, né? Por que a gente nunca escreveu sobre isso? Pô, é uma coisa concreta, imediata, que é ligar mais gozar e mais valia Marx e Freud no redes do chão, né? Então, assim, esse tipo de coisa eu acho que vai voltar ainda para nós, assim. Dito isso, se esses tipos são as pequenas coisas, o grande segredo, na minha opinião, da prática clínica é que eu não acredito, assim, conversando, talvez seja uma coisa de geração também, mas eu não acredito que realmente nem o Lacan e nem nós passemos ao largo de um desejo de emancipação quando a gente atende. Quem eu vejo ficando feliz, tá, atender o paciente, depois a gente se encontra para tomar um cafezinho. Os casos que as pessoas gostam de contar, as intervenções que a gente tem orgulho de ter feito e de ter ver os efeitos depois, porque isso também, tudo isso existe, né? A gente não fala, mas todo mundo sabe que isso é o bafafá. São aquelas onde você sente que a coisa foi direcionada no caminho de aumentar o mundo das pessoas, né? Eu acho que tem maneiras absolutamente coerentes de descrever um desejo de análise ligado a uma finalidade que não cai em todas as armadilhas que a gente conhece da contra-identificação, da contra-transferência, do desejo de cura, do terapêutico, da ortopedia. O desejo de que as pessoas possam ter mais graus de latitude no seu mundo. Meu amigo, escolhe o que você escolher. Vai continuar fazendo a mesma coisa? Você é o cara que vai fazer a mesma coisa. Mas seria muito interessante se você pudesse fazer isso num mundo onde você também poderia fazer de outra forma, né? Equivocar é aumentar os graus de liberdade da palavra, não é? Então, assim, por que a gente não tem condição de admitir que a gente tem um compromisso com a liberdade? Porque eu acho que o único conceito de liberdade que a gente conhece e que é difundido socialmente são conceitos muito conservadores. E aí a gente tem a prudência de dizer: isso não é para mim, não. Eu acho que a coisa é mais complicada que isso.
né? Às vezes a liberdade aparece num gesto de alienação extrema e eu vou ser contra, eu vou intervir erroneamente naquele caso, né? Mas não acaba aí a brincadeira. Existem maneiras muito mais interessantes de descrever o que é a emancipação, o que é a liberdade, né? Que eu acho que passam uma maneira que eu acho simples de dizer e que eu acho boa, porque eu acho que os nossos compromissos com a equivocidade, com a contingência, com, com intervir para que as coisas possam ter sido diferentes, né? É que o mundo fique maior, né? O compromisso com a diferença é um compromisso com um mundo maior. Isso é uma definição que um marxista aceitaria de liberdade, né? É muito melhor você quer ter uma conversa com um marxista dizer isso do que dizer, ah, não, porque na verdade eu estou aqui para que no sintoma o sujeito possa nomear seu gozo. O marxista não vai entender do que você está falando. Mesmo que no fundo eu sei que você está falando da mesma coisa. Então eu acho que assim é saudável e faz bem, a gente dá um alívio, encontrar uma maneira de nomear o nosso compromisso com a novidade, nesse sentido, né? Novidade no sentido de que haja mais diferença, né? Não quer dizer que as pessoas vão aproveitar, não quer dizer que é para fazer de tal maneira com isso. Pode ser mais diferença, quer dizer mais problema também, né? Não sei, mas é uma definição que eu acho que o marxista aceitaria. Transformação das bases econômicas para as pessoas poderem ter outra relação com os seus problemas, terem mais problemas, né? Tanto das coisas que a gente considera que são novas e livres são mais problema na sua vida, né? A pessoa está solteira, ela está tranquila. Aí ela arranja o amor da vida dela, todo dia ela está com dor de cotovelo, é o ciúme, é problema, é insegurança. E aí você vai tirar isso da pessoa? Não, é o maior luxo da vida dela. Então, assim, tem, eu acho, maneiras da gente manter um compromisso, assim, explicitar um compromisso que na prática a gente já tem, senão a gente não aguentava fazer o que a gente faz. A gente já tem esse compromisso. Só que por que ele não pode ser explicitado? Porque eu acho que a teoria tem pouco compromisso com essa prática e ela tá meio, entendeu? Por fazer esses vínculos. Então, eu acho essa pergunta que você falou muito importante. E eu gostaria também, acho que seria um saldo interessante dessa pesquisa, se ela facilitasse a gente poder aderir no nível teórico a coisas que a gente já aderiu no nível prático, porque não dá para fazer sem, né? Eu acho que esses são 2 ou 3 exemplos simples, assim, graus diferentes de complexidade, mas que dão nessa direção. Por exemplo, que a livre associação seja uma prática que você está compondo o espaço clínico de uma certa maneira, sem a qual não poderiam certas coisas acontecer ali, é um problema prático de onde é o seu consultório, se é barulhento, se você é da mesma religião do seu paciente, ou se você reconhece a religião dele como uma coisa autêntica, se você mil coisas, né? Se os pacientes negros são revistados na porta do prédio onde você atende, porque eles são as únicas pessoas negras que entram lá, tudo isso influi. Não tem nada a ver com lugar de fala, vivência, experiência, é uma questão estrutural, composicional, organizacional. Ou então essa coisa, no nível de como é que você está preocupado com dinheiro influi no ato analítico. Isso também é uma coisa que, e, finalmente, eu acho que isso, porque em algum grau a gente tem um compromisso com a novidade, a liberdade, é um compromisso que a gente tem na clínica. Então, poder que essas coisas fiquem mais visíveis e mais conversáveis, eu acho que também seria um saldo interessante disso tudo, né? Acho que são questões que têm aparecido em supervisão, né? Isso é bacana. Eu sempre que escuto supervisionandos, fico querendo escrever sobre, porque talvez a supervisão possa ser um lugar intermediário também. Uma supervisão em que, de fato, se possa falar e não só mostrar performance, né? Vai Mas ser tem ver, né? aparecido, né? Sim, eu super concordo. Mikael? Gabriel, eu não sei se minha colocação vai parecer muito estável assim, mas eu Muito o estava quê? muito estável. Eu acho que ela ainda está um pouco Ah, pô, tamo junto. deformada, assim, mas eu fico tentando captar assim, o espírito da coisa. E eu fico pensando se, talvez, até por um ponto de vista dos compromissos meus, assim, né, de pensar teoria, essas coisas, eu fico pensando se o cerne, assim, da que vocês estão fazendo, e queria que você dissesse mesmo, consiste, no fim das contas, em fazer os conceitos falarem de um jeito diferente. Né? Porque contra um pano de fundo, talvez que é importante politicamente, contra um pano de fundo do que seria assim, um efeito ideológico dos conceitos. Né?
Então, pegando inclusive aquela frase lá do, acho que tem naquele artigo lá do STP, que tem frase do Althusser, assim, né, que eles colocaram no epílogo, né? Tipo, não dá É para boa ver aquela tudo frase, de né? todo lugar. Acho que é isso, né? Eu fico pensando se, do ponto de vista teórico, se não é, se não é esse o ganho, assim, de, embora você tenha iniciado falando, né, que uma das estratégias dessa conexão entre psicanálise e marxismo consiste em fazer essa revitalização conceitual, né, de conceitos já, talvez já fenecidos, assim, como liberdade, né, os exemplos que você dá no livro. Eu fico pensando se não, não há uma espécie de centro gravitacional no sentido estratégico, assim, né, de sempre não, né, mas nesse contexto de tentar fazer uma renovação de conceitos que pareciam já fenecidos. Uhum. Então, eu fico pensando se não tem uma espécie de uma tendência prática da coisa que vocês estão fazendo. Até tinha pensado em alguns exemplos, né? Depois eu fui pensando, mas eu fiquei até pensando, né? Pô, como é que ficaria, por exemplo, o conceito de imaginação política nesse cenário? Né? Imaginação política vai parecer um conceito, parece que ideológico demais, né? Falta um certo regime de particularização do que você quer imaginar, do que você quer fazer, ou o próprio conceito de sintoma, né? Que, com as ferramentas que você deu, os canais teriam que lidar com outro conceito um conceito de sintoma muito mais situado do que ele parecia antes de você colocar essas, essas ferramentas trabalhando, né? Então, talvez o que eu queria te ouvir falar é se você não tem essa tendência inerente assim, ao projeto, de não só de fazer ver outras coisas, mas simplesmente tentar colocar conceito para falarem de uma forma diferente. Enfim. Entendi. Não entendi. Duas coisas. Primeiro, que se eu tivesse lembrado dessa frase do Althusser, eu tinha falado ela quando o Henri perguntou a coisa do Marcos Gabriel, que era a resposta perfeita. Tem essa frase do Althusser que ele fala, né? Não é possível ver tudo de todo lugar. Basicamente, a teoria formal que a gente quer desenvolver é qual lugar vai com qual todo. Se você se organiza de maneira a ocupar tal lugar, você vê tais coisas. Se você se organiza de maneira a ocupar tal lugar, você vê outras coisas. Ou seja, não tem um todo, porque um todo é correlato a um lugar. Só que um lugar é uma forma de se organizar, né? Então, teria uma resposta talvez melhor assim ao que a gente estava falando antes. No que você falou, cara, é engraçado, porque é uma pesquisa muito nerd, né? Tem, sei lá, 20, 30 pessoas de várias áreas, a gente trabalha vários anos nesse negócio, isso aqui. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante é que eu acho que assim, a gente está, como eu te falei, por exemplo, a gente não estava interessado em discutir psicanálise nesse campo. Eu trabalhava com psicanalista separado. Calhou que uma coisa foi se aproximando da outra. A nossa preocupação acho que não tem sido muito a revisão conceitual das coisas. A nossa preocupação tem sido desde o começo dar nome para processos que já existem. Na psicanálise, essa é a minha preocupação. Não é inventar nada novo, mas acho que muita coisa acontece que a gente às vezes não tem nome para dizer. E no caso da política também, né? E é engraçado porque assim, você falou da imaginação política, né? Um exemplo que a gente usou em vários textos que eu acho que é bom, que eu usei esse exemplo do grupo de estudo, né? Porque quando você tem pessoas lendo Capital, na representação que a gente faz da realidade, na nossa cachola ou no que a gente está falando, tem todo o sistema capitalista, né? Ou seja, no grau da representação, um grupo de estudo do Capital está discutindo o capital. Se você sai desse nível representacional e você se pergunta se mudar o preço do arroz na China, se aumentar a repressão policial, se tiver um tsunami, o que pode acontecer no mundo do capital que perturbaria a existência daquele grupo? Muito pouca coisa. Naquele grupo ele não está conectado, ele não ressoa na mesma frequência que o capital, porque ele não é composto como nada que
interage com o capital, né? Isso não é uma interação representacional, é uma interação num outro grau, né? Por exemplo, se esse grupo tivesse que pagar o almoço de todo mundo que vai, e aí o preço do arroz sobe, porque na China não sei o que aconteceu, todo mundo vai sentir. Não precisa ter uma teoria. Você pode não saber explicar, mas você interage com aquilo, né? Então, a gente deixou de lado um pouco as coisas das quais a gente sabe falar e pensar sobre política para nomear o que a gente está fazendo enquanto a gente está preocupado falando e pensando. Enquanto a gente está sentado numa sala fazendo estratégias sobre a revolução, como que nós estamos organizados? Quem pode falar? Como é que é a deliberação? Da onde a gente vem? Do que depende para aquele grupo acontecer? Um de nós aqui paga a conta do Zoom? Só uma pessoa paga a conta do Zoom? Quer dizer que só essa pessoa conecta esse grupo com uma variação de grana na vida dela, por exemplo. Ou o grupo como um todo conecta com essa coisa. Isso não altera a sua representação. Isso altera os problemas com os quais você vai interagir. Os problemas que vão demandar resposta, os sintomas que vão ser produzidos por causa das coisas que não são representadas e por aí vai. Esse grau é o grau no qual a gente está querendo nomear. Está cheio de fenômeno que acontece nesse nível e que passa ao largo da representação, né? Passa ao largo do que eu tenho para dizer sobre o sistema capitalista, que é opressor, que faz isso, faz aquele outro, que são palavras em geral, né? Então, assim, a gente tem mais focado, eu diria, em ter um arcabouço teórico que nomeie problemas organizacionais, nesse sentido que a gente descreveu, e aí isso acaba empurrando um conceito aqui, outro ali, meio sem querer, tipo, para abrir espaço, né? Ou as coisas passam a poder ser redescritas com outros termos e tal, do que uma preocupação direta com isso. Eu acho que a gente não... pelo contrário, eu acho que um efeito que está entido é muito ecumênico, no sentido de que quase todo conceito político, se você conhece o critério, o mundo organizacional onde ele foi produzido, você consegue entender por que ele apareceu do jeito que ele apareceu, né? E você consegue navegar essas diferenças um pouco melhor, que é um problema muito grande na esquerda, né? A esquerda tem muitas linguagens diferentes. Ou você vai assumir que ninguém entendeu a realidade social, só você, ou você vai ter que desenvolver uma teoria de como que o mundo social funciona para entender por quê, que se você se organiza de tal maneira, os problemas que te aparecem demandam certos nomes para você poder agir. Em outro lugar, outros nomes são possíveis. Se você tem sindicato que funciona, se você tem emprego, se você tem certos critérios e você violentamente silencia a sua família, a sua esposa, o trabalho doméstico e outras coisas desaparecem, você descrever o mundo do trabalho como se ele fosse o trabalhador com a força de trabalho que interage com o capital, vai parecer que você descreveu tudo que você precisava descrever. Se você vive num contexto onde é violência policial, você não vê o Estado, só vê a polícia, o emprego é informal, talvez você sinta que a luta ali precisa de outros nomes. Então, é engraçado que, em vez de renovar o conceito, eu acho que a gente situa os conceitos, mais do que isso, né? Acaba que cabe mais dessa diferença conceitual, porque ela fica explicável, pô, ela corresponde a um tipo de realidade, onde ela é muito mais eficaz do que um outro modo de descrever as coisas, né? E você pode ter uma espécie de meta-teoria para te ajudar a navegar os regimes de linguagem política diversos também, dando um pouco mais de legitimidade para ele. Ainda que a gente seja da posição de que num mundo onde o capital rege e subdetermina essas outras lógicas num grau enorme, a tendência é que você pensar primeiro do ponto de vista dos problemas do capital esclareça mais a organização do mundo, porque ele é muito mais organizado pelo valor. A gente continua achando que isso é o principal, né? Não é um relativismo. Mas eu faria essa diferenciação entre renovar os conceitos, assim, como se fosse esse meio que o mote da coisa, e essa outra abordagem, não sei. Eu também não sei explicar direito, então ficou meio confuso. Mais alguém? Bom, acho que é isso, Gabriel. Obrigado novamente. Pô, gente, foi um prazer. Foi ótimo. Espero que Desculpa se ficou seja. muito confuso. Obrigado a vocês pelas perguntas também. Eu espero que seja a primeira de várias outras que a gente possa depois combinar. Pô, quando vocês quiserem, adoraria continuar o papo. Beleza.
É isso, pessoal. Então, a gente Gente, bom encerra o encontro descanso, por viu? aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, boa noite.